E vamos, neste momento, convidar a todos que estão presentes para o nosso estudo desta noite. E para iniciarmos o estudo, o convite nesse momento é para a nossa prece inicial. Vamos juntos, então, envolvidos por nossos pensamentos amorosos, vamos pensar no nosso Mestre Jesus, vamos pensar na equipe espiritual do GAEB, equipe de Eurípides Barçanufo, nos nossos mentores, nos nossos amigos espirituais. E vamos, neste momento, juntos, agradecer por esta bendita oportunidade que estamos tendo aqui. Que os nossos pensamentos não sejam nossos, que nós deixemos abertura, espaço para que os nossos amigos espirituais e benfeitores possam nos intuir, possam nos orientar, para que levemos a palavra, melhor palavra, para os irmãos que aqui estão ouvindo esta noite, esse estudo. Que o aprendizado seja para nós todos, que cada lar possa receber muita luz, muita paz e muita harmonia. Permaneça conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos falar de um tema que é um tema, assim, eu gosto bastante de falar sobre Jesus. Mas eu gostaria de, antes de falar começar o tema, eu deixei para minha intuição me orientar, como eu estava conversando com o nosso irmão Cleverson, e eu quero aqui, eu estou muito emocionada pelo estudo, mas eu queria cantar. Eu vou cantar a capela mesmo, porque eu acho que vai ser melhor. E eu queria cantar uma música que eu gosto muito de cantar quando eu faço palestra no GAEB. É a música em homenagem ao mentor da casa, a Eurípides Barçanufo. Olho no céu, vejo uma luz nos convidando ao silêncio. Derrama paz sobre os homens. Fala de Deus, o Criador. Desce entre nós os aflitos, nos conclamando a verdade, mostrando-nos o caminho do amor e da liberdade. Fala-nos da fidelidade ao nosso Mestre e Senhor. Mostra os nossos compromissos, nos agasalha com amor. Apóstolo da caridade, Eurípides, Eurípides, falar de ti na terra é falar
de Jesus, apóstolo da caridade. Eurípides, Eurípides, fala de ti na terra, é falar de Jesus. Fala de ti na terra, é falar de Jesus. Gratidão, mais uma vez, pela oportunidade. Então, hoje, meus amigos, meus irmãos queridos, hoje o tema que nós vamos conversar aqui é sobre Jesus e seu comportamento amoroso no Evangelho. Na verdade, né, se nós formos a avaliar, nem é avaliar, é analisar, Jesus, ele sempre teve um comportamento amoroso, não só no Evangelho, né, em todas as passagens que nós vemos de Jesus, ele sempre trabalhava, ele sempre tinha uma palavra de amorosidade para com um irmão ou outro, por mais que ele tivesse que ser firme, ele tinha bondade e amorosidade, né? E esse tema nós tiramos de um livro, mas eu fiz um complemento com outro livro, é do livro Jesus, a Inspiração das Relações Luminosas, que é um livro que foi psicografado também pelo espírito Hermance Dufour, e o médium é o Vanderlei Oliveira. E é o último capítulo desse livro. Mas eu misturei, eu fiz um estudo assim diferenciado e usei também, eu gosto bastante de colocar os livros que eu usei para alguém quiser fazer alguma pesquisa, né? Fica mais fácil depois. Eu utilizei também o livro Quem é o Cristo, de Raul Teixeira, pelo espírito de Francisco de Paula Vitor. E o capítulo que eu tirei algumas coisas foi o capítulo 16, que tem como título O Aconchego do Senhor. Então, para a gente poder fazer um estudo, nós vamos então aqui conversar um pouco sobre Jesus. Então, em João 6,37, tem um trecho que fala assim, que Jesus fala: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então, o que nós podemos entender aqui desse trecho de João, do Evangelho de João? Que Jesus, ele está sempre disposto a nos auxiliar, né? Só que ele coloca a condição de irmos até ele. E quando nós vamos até Jesus? Será que nós vamos até o Mestre quando nós estamos em aflições, como nós bem ouvimos na página? Será que nós vamos até o Mestre para agradecer? Ou será que nós nem vamos até o Mestre? Só nos momentos difíceis é que chegamos até ele e queremos resultados, né? Então, esse é o trecho que nós vamos trabalhar. E aí, nós vamos analisando, né? A postura de Jesus era de bom senso. Em cada situação, palavra ou recomendação, Jesus utilizava não só de lucidez, mas ele também usava principalmente o amor. Porque Jesus, ele nos conhece e ele sabe de todas as nossas dificuldades, porque afinal, ele é o governador e ele que foi
que nos criou aqui nesse planeta, que foi organizado por Ele. Então, Ele sabe mais até do que nós somos capazes. Porém, Ele nos deixa livres para fazermos diferente. Mas Ele utiliza da sua amorosidade, do seu cuidado, do seu carinho, para nos auxiliar, porque Ele sabe que cada um de nós tem seu tempo, cada um de nós tem o seu momento de maturidade espiritual, né? Então, nós precisamos começar a avaliar, porque se Jesus é o nosso mestre, o nosso amigo, se ele teve todo esse cuidado, toda essa amorosidade para conosco, então vamos refletir se não está no momento de também começarmos a trabalhar com amorosidade, a atender as pessoas com amorosidade, porque nós precisamos fazer diferente. E o mestre, ele é o nosso guia, ele é o nosso modelo, né? Então, por mais que rebelemos contra a vida, acreditando que os fracassos e as torturas interiores estão nas leis de Deus, vai chegar um momento que vamos entender, momento esse que de voltar para dentro de si e procurar refazer os caminhos. Mas será que nós sabemos como que são as leis de Deus? Porque nós às vezes esquecemos das leis de Deus. Nós achamos que tem que ser feito do nosso jeito. E nós precisamos entender que existe as leis divinas ou naturais, né? Que nela rege todo o universo. E nada acontece no mundo, no universo, sem que esteja previsto nessa lei universal. E às vezes nós queremos modificar essa lei, e é uma lei imutável. Nós queremos fazer com que ela se adeque às nossas necessidades. Só que, ao contrário, nós é que precisamos nos adequar à lei universal. Porque Deus, sendo sábio, justo e bom, ele nos coloca no lugar certo, na situação certa, com os parentes certos, os amigos certos. E aí nós vamos perguntar mais uma vez: poxa, mas eu estou passando por uma tortura através de um parente, de um irmão, eu não estou me sentindo bem com esse irmão. Aí eu preciso avaliar. Será que esse irmão não está sendo usado para poder me auxiliar? Porque aquela dificuldade que eu tenho hoje é uma dificuldade que eu preciso trabalhar, porque lá atrás eu não consegui trabalhar aquela dificuldade. E Jesus, com todo o seu amor, ele nos coloca a pensar. E algumas vezes nós nos rebelamos, nós não entendemos o que nos é colocado, né? Então, nós precisamos pensar qual o caminho que nós queremos para nós. Nós queremos o caminho do amor ou nós queremos o caminho da dor? Porque nós sabemos que o caminho melhor é o caminho do amor. Porque as leis divinas ou naturais, elas estão, a base dessas leis é o amor universal. Porém, em alguma situação que não nos reconforta, que não nos deixa felizes, nós simplesmente queremos fazer do nosso jeito, do nosso formato. Então, Jesus, em sua caminhada, ele usou sempre da misericórdia. A misericórdia foi um traço marcante por Jesus. E todo o seu ministério, ele usou de misericórdia, ele usou de paz e de amor. Então, ele tinha para com todos bondade, por mais que ele falou, né, que ele não era bom, bom era o Pai, que ele era o mestre. Então, como ele coloca para nós que ele não é bom? Porque ele sabia como que era o interior dele. E nós? Será que nós sabemos
do nosso interior. Como que é o nosso interior? Porque às vezes nós nos achamos bom demais para estarmos numa situação. E se formos olhar e termos realmente Jesus como exemplo, como nosso guia, como nosso modelo, nós vamos perceber que ainda estamos distantes de sermos bons. Estamos em fase de melhora. Claro que não devemos também achar que somos a pior espécie, que somos, né, vamos usar a pior bolacha do pacote. Não, nós temos coisas boas, sim, mas nós precisamos nos conhecermos para chegarmos a um caminho melhor, né? Nós necessitamos disso. Então, ele tinha bondade para todos, e ele deu a todos o incentivo para buscarem a luz. Para qualquer pessoa, a sua leveza, ele conduzia com leveza. Cada um com sua dificuldade interior, ele entendia e encaminhava de acordo com os costumes sociais da época. Ele sabia que a humanidade naquela época não estava preparada ainda para aprender de uma outra forma. E ele, na sabedoria infinita que ele tinha, o que ele fez? Ele vai e nos ensina através de parábolas, porque parábolas vão ficar. Se ele usa sempre um fato que está acontecendo em um lugar para poder passar um ensinamento amoroso. Ele sempre utilizou desse artifício, né? Então, Jesus, em todos os episódios da sua gloriosa missão, ele espalhou o perfume da amorosidade. Se nós formos olhar, tem várias situações. Nós destacamos algumas aqui, que são as que a irmã se destaca no livro Jesus, a inspiração das relações luminosas. Então, ela destaca o caso da mulher adúltera. Ele orientou para que ela não pecasse mais. Ele incentivou para o caminho da redenção. Então, o que ele fez? Ele falou, olha, hoje não tem ninguém mais para te apedrejar. Hoje não tem ninguém mais para poder te censurar e te julgar. Mas para que você fique bem, siga em frente, mas siga no caminho reto. Não peques mais. E ela aceitou o que ele falou, porque eu fico imaginando, assim, que falar de Jesus já dá uma certa... Como que eu vou explicar? Para mim, pelo menos, me dá... Parece que só o fato de estar falando de Jesus já me dá assim, um nervosismo mesmo, né? Acho que é a palavra correta. Imagine uma pessoa em contato com Jesus e sabendo que fez alguma coisa que pudesse ser apedrejada, porque ela estava preocupada com isso. Imagina a energia que ele estava ali naquele momento direcionando aquela mulher que foi acolhida com tanto cuidado, com tanto carinho, ele não a desprezou. Talvez, se fosse uma outra pessoa que fosse ser procurada, mas como eles estavam testando Jesus, eles o procuraram porque achando que ele ia se perder na resposta. Mas Jesus não, ele foi com todo cuidado e carinho, direcionou aquela mulher, né? O caso de Ananias, ele encaminhou Saulo para que, com a sua bondade, ele pudesse auxiliar Saulo a curar a sua cegueira. Então, ele sabia que Saulo estava à procura de Ananias para prendê-lo, para prender os cristãos. Mas ele sabia também que se ele fizesse um pedido a Ananias, Ananias ia atendê-lo. E aí ele faz. E faz com tanto amor que ele é atendido. Porque Ananias confiava nele. Ananias tinha a certeza que ele estava fazendo a coisa certa, seguindo Jesus. E eu peço a todos que sempre
refletirmos. Será que nós estamos fazendo dessa forma? Se Jesus fizesse conosco igual fez com Ananias, será que nós iríamos em frente, sem titubear, né? O caso de Zaqueu, ele abonou seu esforço de subir na árvore e convidou-lhe a sublime tarefa de trabalhar em seu nome. E, na verdade, ele, inclusive, se convida para ir passar a noite na casa de Zaqueu. Que todos, naquele momento, ficaram incomodados com ele, achando que ele não estava sabendo quem era Zaqueu. Só que ele sabia. E ele queria mostrar que Zaqueu, a partir do momento que subiu na árvore para poder vê-lo, pelo menos, entrar em contato com ele, que Zaqueu estava diferente. Porque ele poderia ter ficado no lugar que ele estava. Ele poderia não se modificar, mas ele simplesmente ele teve ação. Então, quando Jesus percebe a nossa ação, ele vai e nos auxilia. Mas nesses 3 casos, em todos os outros que nós vamos colocar aqui, ele aguardou o movimento da pessoa. Ele não passou por cima da vontade do outro, né? No caso de Mateus, ele o convidou para uma nova vida perante a multidão, mesmo sabendo que ele era um cobrador de impostos, e os cobradores de impostos naquela época, eles não eram muito bem vistos pelas pessoas. Por quê? Porque eles também usavam de força, e eles cobravam de uma forma meio abusada, né? No caso de Maria, sua mãe, né? Ele percebendo o seu apego maternal, ele a incentivou a abraçar uma missão maior, como mãe da humanidade. Então, ele não ficou apegado, não, que ela teria que ficar voltada a ele. Ele simplesmente deixou fluir aquele sentimento. Por quê? Porque ele já sabia da missão de Maria Santíssima. Ele já tinha conhecimento, só que ele deixou fluir, porque às vezes nós estamos tão apegados às coisas, às pessoas, que nós não deixamos fluir. Nós não deixamos que elas se vão. Nós tentamos segurar, só que toda vez que a gente segura e aperta, se a gente for ver, sai pelo meio dos dedos, né? Não tem um ditado que fala, quando você segura demais, sai. E não tem como você segurar, né? No caso de Nicodemos, diante da sua mente confusa, ele o acolheu a sua imaturidade de entender as leis celestiais. E ele fala com Nicodemos, mesmo percebendo que Nicodemos não tinha entendido o que ele tinha colocado naquele momento, mas ele não julga, ele não brinca, não debocha, ele entende e ele procura explicar a Nicodemos que era daquela forma. Ele age amoroso. Com a mulher que tinha um fluxo de sangue, ele identificou o seu sentimento de amor em meio à multidão. E nesse momento os discípulos ainda falam para ele que era para ele, né, deixar para lá. Ele não, ele fala, não, alguém me tocou. Só que essa mulher, a gente pode perceber que nem tem o nome dessa mulher. Porque essa mulher é como se fosse nós querendo chegar até Jesus. Quando nós queremos, nós conseguimos. Quando nós estamos com a nossa predisposição para tocar o Mestre, nós conseguiremos, porque ele vai sempre estar por perto para nos estender a mão ou para nos deixar tocar a sua túnica. No caso de Pilatos, ele convocou a cumprir o seu dever sem titubear, porque Pilatos poderia ter feito diferente, só que ele não fez. Ele achou que uma questão política era mais fácil ele fazer do que fez, da forma que fez, né? Com relação a Madalena, ele usou incondicional forma de amar, chamando-a ao trabalho após a sua crucificação. Que Madalena, né, em alguns livros que nós procuramos ler, e existe até um documento que fala que tem o Evangelho, né? Ela, depois da morte de Jesus, ela começou a pregar.
E ela começou antes até que os outros, porque os outros estavam, os discípulos estavam preocupados com as penalidades. Madalena não, ela começou e ela foi fazendo um trabalho muito bonito, né? Com relação ao que ela já sabia, porque ela acompanhou toda aquela jornada de Jesus ali com os discípulos, ela fazia parte, ela ia junto e ela trabalhava ali, ela ouvia, ela tinha conhecimento, ela tinha discernimento, né? Então, nós precisamos perceber como nós estamos agindo, porque Jesus, ele está sempre ao nosso lado, mas nós às vezes nos distanciamos. Então, esses exemplos que nós colocamos aqui, que a irmã se nos coloca, são exemplos para que nós possamos refletir. E essa reflexão, ela precisa ser de uma forma interna e intensa. Por quê? Porque nós não sabemos quando nós partiremos, quando nós retornaremos, né? Então, em qualquer situação que nós estejamos, que nós possamos guardar certeza de que nós pertencemos ao rebanho de Jesus, ao rebanho do bom pastor, mesmo que nós nos achemos em posição de ovelha desgarrada. Só que a ovelha, outra vestido de lobo devorador. Às vezes nós estamos nessa pele de lobo devorador porque nós não concordamos onde nós estamos e aí nos rebelamos, né? Então, será que nós conseguimos hoje, com o nosso estudo, com a nossa dedicação, será que nós estamos conseguindo perceber qual estágio nós estamos? Ou será que nós estamos ainda acreditando que por sermos espíritas e cristãos, estarmos estudando, participando de palestras, de estudos, nós já nos consideramos bem, sem esforços, porque o simples fato de nós estarmos aqui hoje, estudando, conversando, estou falando de mim, e não quer dizer que eu já estou evoluída moralmente. Eu não, só o fato de eu estudar e fazer estudos e ser dirigente de estudos não me deixa na condição de estar melhor do que vocês. Eu preciso olhar para mim e ter o cuidado de perceber, de fazer aquele autoexame do autoconhecimento e perceber que será que eu estou me iludindo com relação à forma que eu estou hoje? Porque às vezes eu estudo tanto, eu faço tanta palestra, tanta live, tanto estudo, que eu já me sinto como se eu estivesse muito evoluída. Aí qualquer pessoa que passa por mim, eu já nem olho mais, eu já nem converso. Por quê? Porque eu já estou evoluída. Como que eu vou me misturar com uma pessoa assim? Então, que a gente consiga fazer essa autoavaliação. Por quê? Porque nós, quando estamos bem, nós não temos dificuldade de nos relacionarmos com quem quer que seja. Se nós ainda temos essa dificuldade, é sinal que nós precisamos melhorar e bastante, né? E claro que não estamos aqui dizendo que temos que sair por aí em locais difíceis. Não, porque sabemos que dependendo do local que nós chegarmos, nós vamos falir, sim. E temos que ter esse cuidado. O que nós queremos colocar aqui é que a gente faça isso, mas faça consciente que ainda não dá conta. Não achando que estamos acima de alguém, né? Porque nós precisamos estar conscientes do nosso estágio. Claro que estamos melhores do que há 10 anos atrás. Claro que estamos melhores do que na encarnação passada, porque não sabemos que, porque graças a Deus nós não temos a lembrança do passado, mas
Nós sabemos que, pelo que nós passamos hoje, o que nos foi lá atrás, o que fazemos, pelo que nos está sendo reservado. E precisamos ter esse cuidado para poder também entender aquele irmão que nos chega com dificuldade e, às vezes, por nós nos comportarmos dessa forma, aquele irmão nem quer chegar perto de nós, achando que estamos muito acima para que possa pedir ajuda. Que nós consigamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e amor em nossos corações. Porque Jesus, ele sempre fala de amor. Quando ele fala das bem-aventuranças, ele nos convida a fazer a nossa reforma íntima. Quando ele nos pede para que sejamos felizes, quando ele fala bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque herdarão a terra, ele nos convida a fazer essa mudança interna, a nos melhorarmos com relação às nossas vicissitudes, aquela raiva, aquela vontade de brigar, aquela cólera. Por quê? Porque a terra também passa por uma mudança, está passando pela fase de regeneração, e nós só conseguiremos ficar se estivermos na mesma energia da terra. E ele nos convida a todo momento à reforma íntima, né? E ele nos convida de uma forma amorosa, só que nós, às vezes, nós não conseguimos entender. Por que nós não conseguimos entender a mensagem do Cristo? Já faz mais de 2000 anos que ele nos deixou a mensagem e vem através, hoje, nos deixou o Consolador, que nós recebemos o Consolador e ainda não entendemos a mensagem de Jesus. Então, o que nós ainda estamos esperando? Nós estamos, às vezes, esperando uma resposta, mas que ela venha de uma forma mais fácil de entendimento. E se nós não ficarmos somente esperando essa resposta, nós arregaçarmos as mangas e seguirmos fazendo alguma coisa, algum trabalho edificante, que seja uma leitura, uma palavra de carinho, uma palavra de cuidado, um bom dia, uma boa tarde, para alguém que necessite, nesse momento que nós estamos vivenciando em todo o planeta, nós sabemos que nós estamos precisando muito mais de amorosidade do que antes. E nós estamos fazendo a nossa parte? Será que nós estamos tendo cuidado de olhar o nosso vizinho, que é idoso, e que possa estar precisando de alguma ajuda com relação à alimentação, a fazer uma compra? Coisas que parecem coisas simples para nós, que temos condições de fazer. Mas será que nós estamos tendo esse cuidado? Com aquele irmão, com aquele parente nosso, né? Que às vezes não consegue entender e entrou em pânico com essa pandemia que estamos vivendo. Será que nós conseguimos respeitar esse irmão e, mesmo que ele não nos respeite, será que nós conseguimos entender que ele está num estágio e nós estamos em outro? E aí, como nós temos conhecimento e conseguimos perceber que ele precisa de cuidado, nós conseguimos cuidar desse irmão? Será que nós, às vezes, estamos precisando também de cuidado? Conseguimos falar que estamos precisando de cuidado, ou ficamos com o nosso orgulho maior do que a nossa dificuldade de falar que estamos precisando de auxílio? Porque às vezes a gente fica naquela situação de como eu vou falar que eu estou precisando de cuidado se eu sou palestrante, se eu sou dirigente? Como assim que eu vou falar que eu preciso de cuidado? E às vezes precisamos de cuidado. Então, que a gente possa ser
usar de honestidade para conosco e para com os irmãos à nossa volta. Às vezes, aquele filho que pede cuidado e nós não conseguimos. E às vezes, aquele filho que até se fechou, porque de tanto pedir e nós não atendermos, ele se fecha num casulo e começa a entrar num estágio de depressão, de pânico, e nós nem percebemos isso. Será que nós conseguimos fazer diferente? Será que quando nós focamos nesse comportamento amoroso de Jesus, será que nós conseguiremos fazer de uma outra forma? Utilizando Jesus como nosso exemplo, como nosso guia e modelo? E também lembrarmos que não é porque estamos procurando nos melhorarmos, procurando fazer como Jesus fazia, é que vamos estar salvos, ou que vamos ter uma ressalva quando partirmos dessa encarnação para o mundo espiritual, porque às vezes também nós estamos esperando alguma vantagem em troca. Às vezes nós não fazemos alguma coisa, não arregaçamos a nossa manga, porque a casa que eu frequento me pede trabalho, mas não me reconhece. Até é ruim não reconhecer. Mas se a casa não reconhece, olha para cima, olha para Deus. Vai ser reconhecido. E não devemos deixar de fazer por isso, porque às vezes nós estamos fazendo somente para ser reconhecido. Claro que no início é até importante começar, nem que seja só para ser reconhecido, porque é uma forma de começar um trabalho. Mas, com o tempo, nós vamos tomando gosto pelo trabalho. E aquilo vai fazendo parte de nós, vai ficando entranhado em nossa alma, em nosso espírito. E o dia que a gente não vai na casa, igual agora que estamos em pandemia, todos nós ficamos, né, não é perdidos, mas nós ficamos com aquela vontade de chegar, de abraçar e de conversar. E é diferente virtual, né? Então a gente fica com aquela saudade, né, que a gente tem de estar mais próximo, né? Mas que também entendemos que, graças a Deus, nós temos esse recurso de estarmos juntos, mesmo à distância, conseguindo conversar e falar sobre Jesus. Olha que coisa boa que nós estamos aqui, né? E aí, nós vamos um pouquinho mais adiante. Então, não dê ouvidos ao orgulho, né? Porque essa fala aqui é do livro do Raul Teixeira. Ou a acomodação paralisante. Vamos nos deixar aconchegarmos nos braços do Mestre, que estão sempre abertos quando precisamos. Porém, o movimento é nosso. Jesus não rompe barreiras, ele respeita cada um de nós. É o que a gente já havia colocado ali atrás, né? Jesus, ele é tão, como que eu vou explicar aqui? Eu acho que é tão sublime, é acima, eu não estou encontrando palavras, gente, aqui. Ele é tão bom, né, que ele simplesmente, por mais que nós o ignoremos, ele mantém ali ao nosso lado. Ele só não age, ele só não faz, mas ele aguarda. E ele espera. E ele espera com cuidado. No caso de Madalena, nós sabemos que ele ficou esperando que ela o procurasse para que ele auxiliasse ela. Só que ela demorou, mas ele esperou. E ele aceitou tudo isso. Então, numa passagem de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, ele fala assim: Vinde a mim, vós todos que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
tomai sobre vós o meu cajado. Desculpa, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e achareis o repouso para vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui ele se coloca à disposição para nos acolher. Quando ele fala, vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Ele se coloca com os braços abertos para nos aconchegar. Ele se coloca como manso e humilde de coração. Ele sabia quem ele era, e isso não o deixa menor, pelo contrário. Então, quando nós sabemos onde estamos e como estamos, fica mais fácil para poder estendermos a mão para o mestre e aceitar a ajuda do mestre, né? Então, que nós não acreditemos somente nos castigos do céu para com os nossos erros humanos, porque Deus não castiga. Existe sim a lei de causa e efeito. Toda vez que nós temos uma ação, com certeza vai haver uma reação. Então, se nós tivermos uma ação no bem, nós vamos ter uma reação também do bem. Se nós falamos, Deus lhe pague, a energia que sai da nossa boca vai chegar até o irmão de uma forma que ele também vai agradecer. Mas mesmo se ele não agradecer, as pessoas que não nos agradecem, nós devemos acolher da mesma forma. Porque quando nós fazemos uma coisa com gratidão, com desprendimento e com amor, aquele irmão que não nos agradece, o momento dele vai chegar. E até que chegue, o próprio universo que nós estamos, porque nós estaremos num patamar e o irmão que não agradeceu está em outro. O universo que nós estamos vai retornar aquele bem que nós fizemos, porque nós estamos em uma faixa. E aquele irmão, ele não conseguiu entender o que nós fizemos. Ele está em outra faixa. Quando ele conseguir chegar, ele vai entender o que foi feito. Mas até então, nós continuaremos recebendo bênçãos, continuaremos recebendo gratidão, por mais que existam pessoas ingratas conosco, porque é a lei universal. Você vai doar e você vai receber. O que você dá é o que você recebe de volta. Por isso que a gente fala, vamos doar o melhor de nós, porque nós vamos receber também o melhor. Porque é como se fosse uma atitude de reflexo, de sintonia. E não tem como ser diferente, né? Então, você será sempre colocado assim, não acredites em castigos do céu para seus erros humanos. Você será sempre um plano de amor a desenvolver-se, passo a passo, em plena vida cósmica. Então, nós somos um plano de amor. Gente, se Jesus não nos amasse como ele nos ama, ele já teria desistido de nós. E Deus, nosso Pai amoroso, nos colocou Jesus para nos cuidar. Então, esse plano amoroso é que nós, às vezes, deturpamos, porque nós não conseguimos ainda entender a grandiosidade que é a vida. Nós não conseguimos ainda perceber que nós estamos aqui para fazermos diferente, porque nós já falimos, né? Então, que a gente não se coloque como vítimas da vida quando estivermos com disposição a fazermos a nossa mudança, a nossa reforma íntima, nós precisamos
perceber que essas dificuldades que estamos passando, que as nossas sombras, a partir do autoconhecimento, é que elas vão se transformar em luz. Porque todos nós temos luz dentro de nós. Só que às vezes nós a deixamos embaixo de alguma coisa. Às vezes nós nos importamos tanto com a sombra que nós não percebemos a nossa luz. Vamos olhar para a nossa luz. Vamos ser gratos às nossas sombras, porque elas vão nos fazer que cheguemos à nossa luz. Porque nós só vamos conseguir, de vez, tirar as nossas dificuldades, as nossas mazelas, se nós acendermos a nossa luz. E aí, para isso, nós precisamos ir na direção de Jesus. Cada desafio que nos é colocado como prova mostra que somos capazes de fazer diferente para alcançar nosso objetivo maior, que é a nossa evolução. Se nós formos perceber que, vamos imaginar que há 5 anos atrás, uma determinada situação, nós agiríamos de uma forma. Hoje, nós agimos de outra. Vou usar um exemplo aqui, até que eu usei num estudo ontem, e com relação às leis divinas. Nós, às vezes, nós temos o jardim da infância, nós temos o primeiro grau, o segundo grau e o nível superior, né? Então, quando nós estamos no jardim da infância, a nossa prova é de um jeito. Quando nós estamos no primeiro grau, né, que agora nem sei como é que fala mais, mas acho que é primeiro grau ainda, a prova é de um jeito. No segundo grau, a prova é de outro jeito. Quando nós estamos a nível de faculdade, aqui no mundo material, né, que eu estou dizendo, as provas são de outro jeito, né? Mas por que quando nós, agora falando da parte espiritual, nós queremos estar na faculdade como se fosse a parte espiritual. Nós queremos já estar mais pré-evoluído do que não. Mas nós queremos a prova da nossa evolução moral que venha no formato da prova do jardim da infância. Nós queremos aquela prova ainda cheia de desenho, cheia de figurinha, de labirinto, de letrinha para a gente fazer o contorninho. Não, se nós já estamos num estágio a mais, como nós vamos ter uma prova a menos? Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, será que eu vou dar conta? Cada dia parece que fica mais arrojado, mais apertado para mim, essa parte espiritual. Eu estou estudando um certo capítulo do livro do Evangelho, da Gênesis, e parece que vai deixando mais acirrada a situação para mim. Mas é por isso. Nós precisamos. Nós já temos conhecimento? Temos. Então, a prova vai ficar mais difícil mesmo. E nós precisamos ter consciência que vamos passar se nós estivermos prestando atenção nas lições que estamos estudando. Para isso, nós precisamos prestar atenção nas lições, né? E aí, o fato de estarmos reencarnados, sendo oportunizados de refazermos a parte de onde paramos, utilizando o nosso livre-arbítrio, nos mostra o quanto o nosso Pai Celestial nos ama. Nós já paramos para pensar nisso? Imagina se nós não estivéssemos reencarnados. Estivéssemos ainda lá no plano espiritual, esperando uma oportunidade. Mas não, nós já estamos aqui. E uma outra coisa, nós estamos aqui hoje, nós sabemos quem está conosco. Nós sabemos que aqueles irmãos que estão na nossa caminhada, que seja na casa espírita, que seja na família, que seja no trabalho, são irmãos que estão nos auxiliando. E se nós não conseguirmos reconciliarmos com eles em alguma situação que tivermos e chegarmos a desencarnar, ou nós, ou os irmãos, quando nós teremos oportunidade novamente para voltarmos e resolver? Será que nós vamos saber? Quando? Porque é todo um processo, né?
Porque se eu desencarno hoje, eu tenho, né, na minha idade, eu desencarno. Aquelas pessoas que eu não consegui resolver, será quando que vão desencarnar? Será quanto tempo vão demorar aqui no planeta ainda para depois voltar todo mundo? E será que nós vamos voltar para cá? Porque a minha meta de consumo hoje é voltar para o planeta Terra regenerado. Não sei a de vocês, mas a minha é. Se eu puder, eu estou trabalhando para isso, né? Eu acho assim, é um sonho alcançável. Acho eu, posso até estar falando demais, mas assim, eu pretendia fazer isso, sabe? Eu tô tentando, estou procurando fazer minha reforma para que eu consiga voltar e manter, né, no planeta regenerado. Não sei se eu vou conseguir. Sabe lá se eu vou ficar lá para o lado do umbral mesmo, não sei. Então, que nós possamos pensar nisso, né? E porque nós estamos nas situações que nós precisamos para a nossa evolução. E aí, como nós estamos fazendo? Estamos agindo ou estamos esperando que o outro haja para nós? Ah, não, porque o fulano, ele fez isso comigo. E se ele não chegar para falar comigo, pedir desculpa, não adianta. E mesmo se ele chegar, eu não vou perdoar. E aí? Não vai perdoar e o coração vai ficando carregado, vai ficando cheio e pesado. E aí um dos dois desencarna. Como é que fazemos? Né? É um caso para a gente pensar. Então vamos continuando, acho que a gente está quase aqui. Perante toda situação da vida que esteja necessitando de um braço ou de um abraço, agasalhe seu coração, busque Jesus, certo que ele poderá chegar através de um amigo compreensivo. Então, quando a gente está numa situação difícil, às vezes a gente não consegue perceber, né? Mas Jesus sempre manda alguém para nos auxiliar. Por quê? Porque nós, às vezes, no nosso pedido de oração, existe a situação do merecimento e a situação do que é melhor para nós, né? E aí, às vezes, Jesus auxilia nisso. Ele nos manda alguém. Só que, às vezes, também pode não surgir ninguém para nos auxiliar. Então, que a gente não se sinta, não fiquemos tristes, que nós nos recolhemos em oração. Porque quando nós nos recolhemos em oração, às vezes a resposta vem sem um amigo vir. A oração vai nos auxiliar a tirar aquela, a recompor aquela situação. E às vezes, nós mesmos, né? Nós vamos sozinhos ao encontro de alguém. Como nós estamos em contato através da oração com o nosso coração, porque quando nós fazemos uma oração sentida, uma oração com sentimentos, nós voltamos para o nosso coração, nós voltamos para a nossa origem, para a nossa essência divina. E aí, as vibrações de alegria e agradecimento a Deus, elas vão fazer com que nós possamos sair e nos envolver com coisas boas, né? Essa passagem está no livro do Raul, ele coloca assim, e vai você mesmo ao encontro de algum coração, com vibrações de alegria e agradecimento a Deus. Porque se você a ninguém despreza e a todos envolve com o seu melhor, já se acha envolvido no sublime amigo, que é Jesus, né? Com possibilidade de superar seus próprios dramas. Então, quando a gente não conseguir ninguém para nos ouvir, para falar o que está nos afligindo, que a gente entre em oração. Porque através da oração, nós vamos ter esse tratamento e nós vamos conseguir sair e fazer diferente. Que eu sinto aqui é que quando nós entramos em oração, nós vamos chegar naquela situação que Jesus falou para nós, está lá em Mateus,
Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é através da oração que nós chegamos até Ele. É através da oração. E aí, nós podemos fazer diferente. Então, quando nós estivermos nessa situação de desconforto, de mágoa, alguma situação nos incomodando, que nos entreguemos à oração. E aí, se sentirmos diferença, vamos procurar auxiliar o próximo, porque toda vez que a gente vai auxiliar alguém, aquilo que a gente está sentindo, aquela dor, ela diminui um pouco. Então, a conduta de Jesus expressava amor. Onde todos viam trevas, o mestre destacava a esperança. Onde todos percebiam o erro, ele conciliava o acolhimento. Então, é o caso que a gente colocou lá atrás, aqueles irmãos, né? No caso da mulher adúltera, né? Do Zaqueu, que todo mundo não aceitava. Mateus, ele via o acolhimento, ele acolhia todo mundo com amorosidade. Então, Jesus, ele é aquele amigo que sempre espera a nossa decisão de buscá-lo, de ir até ele, abrindo mão de tudo o que nos agrilhou o mundo, a fim de nos aconchegarmos em seus braços. Então, ele está sempre de braços abertos. Nós é que às vezes não percebemos, porque estamos fora da sintonia com o Mestre. Ele está sempre com amor para conosco, mas nós às vezes estamos distante e não sentimos essa energia. Ele nunca nos indagará por que demoramos tanto. Esse dia da busca é também o dia da maturidade da nossa e da aceitação do Senhor. Então, ele nos respeita. E olha que coisa linda, esse dia é o dia da maturidade nossa, como espírito imortal. Porque nós somos espírito imortal. Será que nós temos essa conscientização? Nós temos consciência que nós somos espíritos imortais? Ou estamos achando que aqui vai acabar tudo? Porque às vezes não é por sermos espíritas que nós acreditamos, né? Então nós precisamos ter esse cuidado de como estamos com relação a essa parte espiritual. Será que nós temos consciência do que estamos fazendo? Então, que a gente possa voltar para si, procurar a luz dentro de nós, tirar as ilusões, tirar as máscaras, deixar que Jesus nos aconchegue, mas para isso nós precisamos chegar até Ele. Para isso nós precisamos cada vez mais deixar de somente ler e estudar. Nós precisamos praticar, nós precisamos colocar Jesus nos nossos lares, colocar Jesus em nossos corações, que é o nosso lar maior, são os nossos corações. Falar de Jesus, mas não só falar, é agir e deixar ele entrar e entranhar no nosso espírito. É estarmos conscientes disso, que Jesus está conosco e nós estamos com Jesus. Nós já estamos quase no encerramento do nosso estudo dessa noite e eu vou deixar uma pergunta que é, a irmã sempre deixa uma frase terapêutica e eu vou deixar essa pergunta como é uma frase terapêutica de hoje. Ela coloca assim: você já disse eu te amo hoje? É um bom questionamento, né? Será que nós já dissemos para alguém eu te amo? E eu vou mais além um pouquinho. Hoje nós já dissemos a Jesus: Jesus, eu te amo e eu te aceito na minha vida.
Eu me entrego e me aceito, e te aceito em minha vida? Será que nós já conseguimos fazer isso? Então, que a gente consiga refletir e pensar com todo cuidado, com todo carinho, nesses ensinamentos, que nós, hoje, possamos ter deixado um pouquinho, que longe de nós querer falar ainda mais de Jesus, né? Nós somos ainda imperfeita e procuramos fazer o melhor. E agradecemos mais uma vez a esta casa pelo acolhimento, pelo carinho, pelo convite, e que todos que estão hoje aqui participando desse estudo sejam todos acolhidos com muito amor pelo Mestre Jesus, que se deixem ser acolhidos pelo Mestre Jesus e que abram as portas não só dos seus lares para Jesus, mas que abram as portas dos seus corações para o Mestre, porque o Mestre vai entrar e aí a festa começa com o Mestre. Ele nos auxilia. Então, que nós possamos deixar a porta aberta para o Mestre entrar. Que Jesus nos abençoe. E vamos agora, nesse momento, para o nosso encerramento, antes da nossa prece. Na verdade, eu vou encerrar com uma música que é prece de amor. Vai ser a nossa prece final. Mas eu quero, antes de cantar, eu quero pedir à equipe espiritual e a todos os irmãos da equipe de Eurípides que possa fluidificar as águas que foram colocadas para ser fluidificadas e que possa derramar sobre todos os lares, todos os familiares, todas as famílias aqui representadas, o seu amor e a sua paz. Muita gratidão, Senhor, por poder falar hoje sobre Ti, irmão querido e mestre Jesus. Permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar.
Que as bênçãos de Deus e a sua infinita misericórdia recaia sobre todos nós, desse planeta, todos nós. Muitas bênçãos e que Maria Santíssima, nossa mãe, nos envolva no seu manto de luz e de amor. Gratidão, Senhor. Gratidão. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui.